Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em sua vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo, quero vos anunciar as boas novas de salvação, o Evangelho da graça, que produz salvação para todo aquele que nele crê. Bem-aventurados são os que ouvem o Evangelho de Jesus e não se retiram, mas que aceitam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Salvador é um só e ele se chama Jesus Cristo. Jesus, o Filho unigênito de Deus, que deseja salvar. E todos têm o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, aceitar ou rejeitar o convite para a salvação. E gostaria de meditar na palavra de Deus, sem persuasão de palavras humanas, mas na palavra que vem do coração de Deus para o teu coração e para o coração de todo ser humano. Livro de Eclesiastes, no capítulo de número 7. Estaremos meditando em alguns versículos desta palavra. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. E a você que está ouvindo esta mensagem que ainda não aceitou Jesus, você veio ao lugar certo, aonde se está sendo anunciado a palavra da vida eterna, que é a palavra do Cristo da cruz. Aquele que esteve na cruz, enfrentou as dores da cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia pelo seu próprio poder. Ele vive para sempre. Portanto, venha para o Salvador, que é Cristo Jesus. Entrega a tua vida para Ele e dê a tua atenção à palavra do Senhor neste momento. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo 7, a partir do versículo 2, diz assim: Melhor é ir à casa do luto do que ir à casa aonde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Amém. Por essas palavras, se vê o quanto a palavra de Deus nos contraria. Porque na concepção humana, nós sempre gostaríamos de estar em lugares de alegria, em lugares de festa, em lugares de banquete. É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem que nós devemos aproveitar a vida, porque a vida passa rápido, e isto é verdade. Porém, aproveitam a vida nos lugares de festa com toda alegria, nos banquetes, mas com tudo isso, não fazem a reflexão sobre a verdadeira importância da vida. E assim vivem desta forma, aproveitando desta forma toda a sua vida. Mas, quando se olha para a palavra de Deus, se passa a conhecer a palavra de Deus, começam a ver que Deus tem um pensamento diferente a respeito de todas estas coisas. Nós temos a tendência de acreditar que vamos viver bem se vivermos 24 horas alegres, festejando e banqueteando. Na concepção meramente humana, as pessoas entendem que isto é aproveitar melhor a vida, isto é viver. Mas é porque não conhecem a palavra de Deus. Pois quando se debruçam sobre a palavra do Salvador, do nosso Criador, nós vemos que a palavra de Deus está acima da palavra do homem. Nós vemos que o pensamento de Deus está acima, é superior ao pensamento do homem. Nós começamos a ver então que os caminhos de Deus verdadeiramente estão acima dos nossos caminhos. E a palavra de Deus contraria as nossas concepções. A palavra de Deus diz que para o homem aproveitar melhor a sua vida, é melhor para ele estar na casa do luto. Ou seja, é naqueles momentos do luto, aonde você chega, onde eu chego, e a gente vê um pesar, uma tristeza, e ali a gente olha e vê o fim da vida. Quem olha para o fim da vida faz reflexão a respeito dela. Porque é nesses momentos em que a gente começa a parar e pensar
e perceber que o fim da vida está diante de todo ser humano e ninguém escapa disso, ninguém muda essa realidade. Então todos começam a parar e a pensar a respeito disso, e o seu coração esquece um pouco da ilusão da alegria e raciocina melhor, pensa melhor a respeito da importância da vida. Deus nos deu uma vida só, uma oportunidade só. Mas o mesmo Deus que nos dá o primeiro dia de vida também dá o último. E ninguém muda isso, ninguém escapa disto. E é nesses momentos do luto, quando chegamos ao lugar que há luto, ali a gente vê o final da vida e ali a gente para pensar o quanto a vida é rara, o quanto a vida é breve e o quanto a vida é importante. E quando a palavra de Deus nos revela que todos nós temos uma alma, isso se torna ainda mais sério. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano, o Criador criou com as suas mãos, dos minerais da terra formou este corpo que nós temos, a estrutura corpórea, carne, osso e sangue. Mas quando Deus foi colocar a alma, onde está a consciência, o raciocínio, o poder da inteligência, os sentimentos, as emoções, Deus não fez isso com a mão, não introduziu no corpo a alma com as suas mãos. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas e aquele boneco feito dos minerais da terra se colocou de pé como alma vivente, um homem chamado Adão. E a alma, ela está dentro deste corpo, desta matéria, e no dia da morte, a morte vem para cessar as atividades do corpo e o corpo perece na sepultura, mas não interrompe as atividades da alma, e eu lhes digo por quê. Deus, quando criou o corpo do ser humano, o primeiro homem, um homem chamado Adão, Deus criou com as suas mãos, mas quando foi colocar a alma nele, Deus soprou em suas narinas. O corpo foi formado pelas mãos, mas a alma veio do sopro de Deus, veio de dentro de Deus. E aquilo que vem de dentro de Deus não morre. O que vem de Deus não perece, não morre. O que vem de dentro de Deus é para sempre. Por isso a morte vem e interrompe a nossa história na terra, porque encerra as atividades do corpo. Mas a alma permanece consciente, porque o que vem de Deus não morre. O que vem de Deus é para sempre, então a alma passa para o outro lado do último suspiro para colher os resultados das suas escolhas. Veja o quanto eu e você somos importantes. Você pode até dizer que você não é nada, que você não tem uma vida feliz, uma vida alegre, que a sua vida não é nada. Não diga isso, porque você veio de dentro de Deus para viver. Você não foi formado por uma evolução, você não foi formada por uma circunstância qualquer espontânea, você foi formado pelas mãos do Senhor. E a alma vivente que você é, veio de dentro de Deus, você é um sopro de Deus, você não é o sopro da iniquidade, você não é o sopro dos críticos, você não é o sopro dos céticos, você é o sopro do Criador. Veja o quanto você é importante. Você é importante sim para Deus. A tua vida é importante sim. E quando nós chegamos no dia do luto, nos deparamos com o final da vida. E é neste momento que a gente para pensar onde passará a nossa alma. Muitos erroneamente dizem que a alma fica no sono profundo, mas isso são erros de interpretações. Porém, a alma permanece consciente para prestar conta diante de Deus, ninguém vai escapar disso, nem mesmo os céticos. Porém, aqueles que até o final da sua vida ouviram o Evangelho e não se retiraram, mas creram e aceitaram Jesus como Salvador, e perseveraram na fé e na obediência de Cristo até o fim, sua alma partirá para cima. Mas a alma dos injustos que negaram a Cristo, que amaram as alegrias e os prazeres da vida, deixando Jesus Cristo de lado, estes partirão desta vida sem se arrepender e por causa disso partirão para uma condenação perpétua. E eu pergunto a você, aonde vai passar a tua alma na eternidade? No dia do luto, as pessoas começam a refletir em seu coração a respeito dessas coisas, porque a morte vem para todos e ninguém escapa.
E nesse momento as pessoas pensam o que é a nossa vida. No dia da festa as pessoas se alegram, se divertem e acabam se iludindo. Não param para pensar na importância da sua alma. Não param para imaginar o que vem depois da morte. Não param para pensar na importância destas coisas. E não sabem o dia da sua partida. A morte vem e o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora chega de surpresa e pode ser abruptamente. A pessoa pode tombar sem vida, sem Jesus Cristo, e não ter tempo para pedir perdão, para gritar por misericórdia. Todos estão tendo a oportunidade agora, Deus está dando tempo para todos, é até o último suspiro. Todos devem vir a Cristo, se arrepender de seus pecados e a chegar em Jesus. Depois da morte já não há mais misericórdia, não há mais compaixão, já não há mais perdão, porque aquilo que foi decidido aqui será colhido lá na eternidade para todo sempre. É por isso que a palavra, o conselho de Deus está sempre acima dos nossos conselhos e nos contrariam. Porque enquanto estamos achando que temos que viver em festa 24 horas, a palavra de Deus nos diz que nós temos que ir à casa do luto, porque lá nós vemos a seriedade da vida e o quanto a nossa alma é séria para estar em jogo. É naqueles momentos que a gente vê que a nossa alma vai ter um destino e nós temos a oportunidade de fazer a escolha certa. Não há naquele momento alegria, não há na casa do luto festa para nos distrairmos ou iludirmos. Ali é o momento em que o nosso coração faz a reflexão e a gente pensa e percebe e entende que nós vivemos uma vez só. O quanto a vida é rara e importante, mas a nossa alma está em jogo em todas essas coisas. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para que todos possam escapar da realidade que está do lado de lá. Para que todos possam escapar por Jesus Cristo partindo para a glória. No momento do luto, nós paramos para pensar e é naquele momento que a gente vê o quanto a vida tem valor. É no momento desses que a gente vê o quanto a nossa alma é importante para Deus. E que nós devemos escolhê-lo em nossa vida e por isso renunciar àquilo que desagrada a Deus. Em momentos de alegria se faz de tudo, menos agradar a Deus. Mas no momento do luto, todos param para pensar e meditam nisso, que é necessário deixar tudo para ser fiel a Deus, porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que partiremos daqui. Nesse momento a gente vê que não podemos nos apartar de Deus. A gente entende que não podemos deixar Jesus Cristo por nada. Não podemos vacilar a nossa vida aproveitando as coisas que são vãs. Nesse momento a gente olha e vê que as pessoas batalham a vida inteira para conquistar as coisas e quando morrem ficam tudo aqui. O que parte para o outro lado é sua alma. O carro fica, a casa fica, o dinheiro fica, as amizades ficam, tudo fica aqui. E aí a pessoa parte sozinho para prestar conta diante de Deus. E aqueles que não se arrependem de seus pecados, como ficarão diante de Deus em seu juízo? E a palavra de Deus, ela ainda nos diz que às vezes é melhor uma tristeza no coração. É melhor, às vezes, a pessoa chorar do que sorrir. Porque na tristeza, no momento em que o rosto se deforma pela tristeza do coração, ela melhora o coração. Uma pessoa triste, ela não se sente superior a ninguém. Ela não se sente soberba, não fica arrogante. Naquele momento de profunda tristeza, ela se sente incapaz, ela se sente pequena. E com isso melhora o coração, porque as más intenções saem do coração. Naquele momento em que a pessoa está extremamente triste, ela se vê em uma situação que ela reconhece que depende de Deus, que precisa do Senhor Jesus. No momento da tristeza, a pessoa não se exalta. No momento da tristeza, a pessoa não se torna soberba. É o momento em que melhora o coração. Porque os que estão na casa da alegria, que tem alegria 24 horas por dia, vivem uma vida como se não dependesse de Deus. As pessoas que vivem banqueteando, que vivem se alegrando, sem parar para pensar na sua vida, essas pessoas vivem uma vida
sem se lembrar de que a sua alma depende do Salvador para ir para o céu e escapar da condenação do inferno. Mas no momento do luto vê o final e a realidade que está diante de todos. E quando o coração está triste, o coração está profundamente triste, a pessoa não tem desejo de fazer maldade para ninguém, não se sente melhor do que ninguém, a arrogância vai embora, a soberba vai embora. E com isso melhora o coração. É por causa disso que Deus permite a tristeza na vida humana, para que a pessoa não viva uma vida em que ela nunca venha pensar em depender de Deus. Porque é nesses momentos que a pessoa lembra de Deus. É nesses momentos em que as pessoas param para pensar na necessidade, na importância que a nossa alma tem para Deus. E que a gente vive uma vez só. Eis aí os motivos pelo qual existe a tristeza. Porque se nos alegrarmos sempre, a gente acaba esquecendo de Deus. E Deus está ao nosso redor, desejando salvar a nossa alma e chamando a todos: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos. Nos momentos de festa só se ouve risos e alegria, mas nos momentos da profunda reflexão, é nos momentos de luta, é nos momentos de tristeza que nós ouvimos o Senhor Jesus chamando no coração. Tanto é que a palavra de Deus chama de sábios todas as pessoas que vão até a casa do luto. Ou seja, toda pessoa que pensa na morte, toda pessoa que pensa no final da vida, essas pessoas são sábias porque elas valorizam a vida e aproveitam a vida da melhor forma. Aproveitar a vida da melhor forma não é banqueteando, não é festejando, mas é refletindo, é pensando para não se descuidar da alma. É uma pessoa que verdadeiramente tem a consciência de que vai partir e que por isso sabe que não pode se afastar de Deus. Ela sabe que devem estar com Deus e ela sabe, esta alma sabe, que não pode desagradar a Deus porque não sabe o instante real em que sua alma vai partir. Ela precisa partir com Deus e não sem Ele. As pessoas praticam tolice em querer viver de alegria e festa 24 horas por dia. Mas o sábio, ele prepara a sua vida, ele tira da sua vida tudo que desagrada a Deus, porque ele não quer perder a sua salvação. O sábio, ele se afasta daquilo que desagrada a Deus, para que no dia e na hora em que a morte vier de repente, a sua alma esteja segura em Deus, e ao invés de cair na condenação perpétua do inferno, sobe para a alegria eterna que está em Jesus Cristo, em sua glória. Veja o quanto as coisas são sérias, a tua vida é séria, a tua alma é séria, a vida é rara demais para desperdiçarmos. E viver de alegria 24 horas é viver de ilusão e de engano. A gente precisa de momentos para poder pensar e ver que nós precisamos estar 24 horas por dia na presença de Deus, andando com Cristo, sendo fiéis a Ele e não desagradá-lo, porque é dele que vem a salvação. O dia e a hora ninguém sabe. E eu digo a você que está ouvindo esta mensagem, você não sabe o dia que você vai partir, o dia em que você vai embora, o dia em que a alma interromperá as atividades do teu corpo. Venha para Jesus Cristo, pare para refletir, não se afaste, não se retire. Não rejeite a mensagem do Evangelho, pois Jesus está te chamando, faça a escolha certa, aceite Jesus como teu Salvador. Escapa-te por tua vida. Quando você chegar em um cemitério, veja ali o final da sua vida também. Saiba que você tem uma alma que passará a eternidade em algum lugar, ou no céu ou no inferno, depende da escolha que se faz aqui. Deus está dando oportunidade e está dando tempo para todas as pessoas. Faça a sua escolha. Porque ninguém sabe o momento exato da partida. Pode ser que a pessoa tombe de repente e não dê mais tempo de gritar por perdão a Deus. Não deixe isso se achegar a você. Não deixe isso acontecer com você. Venha para o Jesus que te ama, que ressuscitou ao terceiro dia e que dá salvação para a tua alma. Jesus Cristo deseja a tua alma. Às vezes é melhor chorar do que sorrir, porque é no choro que o coração se torna humilde.
É no choro, é na tristeza que o nosso coração busca Jesus Cristo para se amparar. É nesses momentos que a gente vê Jesus Cristo perto, a gente percebe o quanto Jesus está perto e o quanto a gente estava longe dele. Aceite o Evangelho de Cristo, aceite os conselhos de Deus para você. Prepara a tua vida para encontrar-te com Deus. Prepara a tua vida, prepara a tua alma, aceita Jesus, entrega a tua alma para Jesus Cristo e venha enquanto você ainda o pode achar. Invocai-o enquanto ele ainda está perto de você. Está na hora de você fazer a decisão. O momento é já, o momento é agora. Venha para o Cristo da cruz. Se você aceitar a Jesus, ele te aceita. Ele te recebe. Se você aceitar a Jesus Cristo, ele te dá o perdão. A tua alma, ela precisa estar nas mãos de Deus. A tua alma precisa estar nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu encerro esta mensagem cantando parte de um hino da harpa cristã, que diz assim: ouves como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Você está ouvindo o Evangelho de Cristo agora. Não deixa passar essa oportunidade da tua alma, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode não existir mais para você. Você não quer aceitar a Jesus? Ouve, Jesus te chama. Se você aceitar a Jesus, ele te aceita, te recebe, te perdoa, transforma você em uma nova criação para ser filho de Deus e filha de Deus pela fé. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.